Olá, você aqui no Câmara Livre sabe que a gente conversa sobre trajetórias de vida. A nossa ideia é usar a nossa missão pública para conversar sobre as escolhas de cada um. E dessa forma, através dos nossos convidados, a gente oferece a você uma oportunidade também de olhar as suas escolhas, o seu projeto de vida, no seu momento de vida, nesta fase. Todos temos histórias para contar e é a partir deste compartilhamento que a gente tenta construir um objetivo para um ouvinte do outro lado. A vida é um espelho. Fernanda Cabelo da Silva Magalhães, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Nelson, prazer estar com você. Esse programa que já faz história na cidade, né? Trazendo grandes personalidades. Eu me sinto honrada de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Ela falou de história, a gente está gravando aqui com 25 anos dessa missão pública e esse é o programa só para aguardar no tempo de número 786. Que lindo, parabéns. Você nasceu aqui em Bauru, tem uma família bauruense, a trajetória é um pouco antes da sua árvore genealógica, também era daqui, da nossa aldeia que a gente chama? Olha, mais ou menos, né? Os meus avós paternos vêm da região de São Carlos, meu pai nasceu em Ibirá e veio para Bauru criança, Ibirá. Boa. Isso. Muito boas águas vanádicas. Isso. Já do lado da minha mãe, meu avô, salvo engano, é da região de Garça, próximo aqui, minha avó aqui de Bauru. Lógico que todos temos descendências oriundas da Espanha, Itália, essas coisas todas, mas todos nascidos aqui nesta região, ou aqui pro lado de São Carlos, ou aqui pro lado nosso de Marília, Garça. Fernanda, todos temos, de alguma forma, uma memória afetiva de infância. Ou é um cheiro, um gosto, uma passagem, algo que por alguma razão nos marcou. Assim, de bate-pronto, o que lhe vem à cabeça? Sentada à mesa com meu pai, tomando café e ouvindo rádio, aqueles rádios antigos. Meu pai gostava muito de ouvir música e notícias no rádio, e eu era meio parceira dele disso, e né, às vezes ele tomando um cafezinho, eu aprendi a tomar café muito cedo por conta dele, ou ele tomando uma cerveja, eu ali ouvindo as histórias da época em que ele trabalhou em São Paulo, viveu em São Paulo, ditadura militar e toda a história dele aqui na cidade. Então, você é mais velha de 3 irmãos? Sou mais velha de 3 irmãos. Quando a gente chegou lá perto dos 16, os 17, a fase da Beatriz agora, né, dos sobrinhos, a gente falava aqui, a gente tem lá um princípio entre as várias boas escolhas da vida e aquelas encruzilhadas. E agora, o que eu faço da minha escolha neste momento? Você sabe o quanto é difícil, nós passamos por isso, chegar lá com os 16 e 17, agora com os filhos, preocupados e falar, poxa, o que eles vão fazer? No teu caso, o direito acabou indo para esse caminho, por quê? É interessante isso, porque eu vim influenciada pelo direito na questão das escolhas até políticas mesmo. Meu pai era uma pessoa não político, mas politizada, envolvido em questões da história, democracia, política. Me lembro quando a Carta Constitucional de 88 foi promulgada, ele ficou muito emocionado na sala, e eu tenho muito essa memória do discurso, de tudo isso. Ganhei, né, a primeira publicação da Constituição, pequenininha, ainda tardeada, de verde e amarelo, eu tenho guardado até hoje. Ele comprou na Jalovi, me deu de presente, eu era muito jovem, tudo. E então eu tinha muito essa coisa do político, né? Quando teve em 91 a busca do pessoal dos caras pintadas, do impeachment do Collor, eu fui uma jovem que esteve aqui na frente da Câmara pedindo impeachment e tal. Então tinha todo esse lado voltado à questão que intuitivamente o direito ia caminhar. Mas também tinha uma influência dos meus primos que fizeram medicina, e tinha uma caminhada muito difícil também de estudo, de trabalho, com muita dificuldade financeira, e lutaram muito para entrar na faculdade de medicina, são mais velhos do que eu e eram uma referência. Então, na casa dos 16 anos, eu tinha a medicina como, assim, uma solução para a minha formação. Eu era estudiosa, ia bem em todas as áreas, então não tinha uma preferência ali. Mas sempre gostei muito da leitura de história, da literatura, das questões políticas, tudo. Então eu sempre ficava naquele meio do caminho, né?
Eu lembro que eu estudava no Colégio Prevê, nessa época, estudei a minha vida toda no liceu, e aí no último ano do ensino médio eu fui para o Prevê, e a gente teve um plebiscito lá, né? Era o ano do plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo, e nós levamos lá, o pessoal levou o Tuga e o Tidei para discutir isso, né? Eram políticos expoentes da época, e discutimos, um fundamentando a linha do... E isso me incentivou muito a buscar o direito como opção. Eu fiz vestibular para medicina, cheguei a ser chamada em segunda ou terceira lista, mas eu já estava cursando direito, né? Meu pai meio que me orientou, vamos tentar, quem sabe você gosta, se você não gostar pode parar. Com muita sabedoria ele me conduziu, eu tinha 17 anos, e entrei no direito da IT e em 30 dias eu já estava apaixonada pelo curso. De que forma o estágio na prefeitura, no fórum, é uma base de formação inicial, quando você está ali juntando aqueles conhecimentos teóricos, lógico, alguns genéricos e necessários, de sedimentação básica e estrutural do direito, para você enxergar a operação do direito um pouco aqui fora? O estágio é elemento essencial para quem estuda direito, né? Você sai do mundo das ideias e vem para o mundo real. É muito importante isso. É um momento em que você tem um choque de realidade, né? Se você de fato serve para qual linha. Porque a história de que o direito dá um leque de opções e todo mundo já ouviu isso ou já falou isso é muito verdadeiro, né? O direito ele dá sustentabilidade para muitas outras profissões, né? Você pode fazer direito e virar um jornalista com muito conhecimento jurídico. Você pode fazer direito em conjunto com as áreas da saúde. Enfim, é uma situação muito complicada e dizer qual linha você vai escolher no seu futuro. Mas o estágio, ele te dá muitas opções. Eu fiz 2 anos de estágio na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e aprendi questões de direito público na prática, né? Como funciona, desde o início de uma minuta, de um projeto de lei, de iniciativa do município para vir aqui para a Câmara, como funciona essa tramitação, né? Conhecer um pouco da lei orgânica. A gente não estuda lei orgânica na faculdade de Direito, né? A gente estuda a Constituição federal, nem a estadual a gente tem acesso, só se você buscar interesse. E aí, lei orgânica, então, nem se fala, né? E como funciona isso na prática, desde as redações. Eu tive o prazer de participar como ouvinte, eu era estagiária adjunta ali junto com a Procuradoria do município, no plano diretor de 96, quer dizer, discutindo a cidade, discutindo as relevâncias de interesse local. Você não tem isso na faculdade. Muito legal. E do exemplo que você deu, isso serve do ponto de vista do guarda-chuva aí das relações sociais e de vida coletiva, com uma imensidão de conhecimento, né? Só do plano diretor, se for pegar um exemplozinho, aí fala lá, tem coeficiente de aproveitamento, que é quanto eu posso construir num determinado lote, um conceito de urbanismo e de arquitetura, aí você vai aplicar ele à regra do direito, né? E eu aprendi demais. Na época, a secretária era a Maria Helena Rigitano, né? Que ela era responsável ali pelo projeto de plano diretor. Participei de quase todas as reuniões temáticas. Eu ficava até além dos meus horários, porque eu achava tão bacana, aprendi muito ali, né? E a procuradora do município era a doutora Elídia. A doutora Elídia hoje é juíza federal. E a doutora Elídia, assim, numa humildade de compartilhar conhecimento, me dava a oportunidade de ajudar na redação. Vamos escrever assim, não, vamos escrever assado. Será que é isso? Será que não é isso? Então, foi muito aprendizado. Também na legislação relacionada à legislação de arborização urbana, Código Ambiental da cidade, como que funciona essa questão da redação, aplicação de multa, Fundo Municipal do Meio Ambiente, enfim, tudo isso foi um aprendizado para mim muito importante. E no fórum eu era estagiária da magistratura, né? Foi, acho que, o primeiro grupo de estágio de magistratura que Bauru teve. Eu fiquei com a 3ª Vara Civil, na época o doutor Fernando Redondo, hoje é desembargador do tribunal, ele era o nosso juiz responsável. Aprendi ali com ele alguns comportamentos de audiência, relatório de sentença, mas muito no cartório. Ali é uma escola, né? Tive ali muitos professores, o Carlinhos, o Dejaniro, a Tânia, o pessoal que me ensinava desde ali da autuação, na época processo físico, né? Desde do processo de chancela, do serventuário, criar o mandado de intimação, mandado de citação, como que é feito, trabalho com o oficial de justiça.
é uma escola para que depois, na advocacia, você entenda como funciona do lado de lá do balcão. Foi muito bom. Como a gente está falando de recortes de trajetórias e escolhas, né, nesse meio caminho você estava, de certa forma, mais próximo, então, nesta etapa da questão mais do meio ambiente, só que você vai para a responsabilidade civil, contratos, vai para outro caminho. Pois é, mas no início da minha carreira eu trabalhei um pouco, né, 2 anos dentro da SAT Engenharia, uma empresa que tinha aqui em Bauru, uma construtora, e inclusive ali eu tive a oportunidade custeada pela empresa, tenho que agradecer isso, na época a família Sampaio, né, que custeou, e o Marco Antero, que eram os proprietários à época. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental, foi a minha primeira pós-graduação na FMU em São Paulo. Tinha que ir de ônibus, ficava 1, 2 dias, voltava. Eles custearam e eu trabalhava com eles nessa questão de meio ambiente, licenciamento ambiental, as legislações que estavam iniciando todo esse processo. Depois que eu fui para o meu escritório, e aí a demanda natural, a gente iniciou um trabalho em relação à questão do direito da empresa, as informações empresariais, pela experiência que eu vinha devagarzinho, caminhando para isso. E no início da carreira você pega o que aparece, né? Você vai caminhando conforme as oportunidades vão surgindo. E naturalmente eu fui desenvolvendo mais uns interesses de estudo, né? O direito público sempre foi um direito que eu gostei de estudar, mas o exercício da advocacia no direito privado, na parte das relações de responsabilidade civil, foi decorrente das necessidades do dia a dia do trabalho, né? Depois vem um outro grande contrato de vida no meio do caminho. Com que idade você casou aqui nessa história? Casei com 26 anos. 26 anos. Isso. Quando estava aí na SAT, eu já estava na advocacia particular. Já estava com o ano que eu abri meu escritório, em 2001, no início de 2001, né? Eu já advogava porque quando eu saí da faculdade eu trabalhava na prefeitura e comecei assim um outro processo assinando paralelo com a minha tia, que era advogada, a única da família, né, mais velha, e às vezes ela me chamava, a gente fazia um outro processo junto, para eu aprender a advogar, né, enquanto advogada. E aí eu fui em 98, 99 na SAT, advogando também ali um pouco. E aí quando eu fui em 2000 eu abri meu escritório, em 2001 eu casei. Entendi. E aí foi natural a essa altura, então você já ia mais sedimentando para a responsabilidade civil, contratos. Isso, fui entrando para o direito civil, né? Todo mundo faz um pouco de direito de família, mas não é a minha área, não gosto, acabo passando para outros colegas, porque acaba acontecendo, as relações familiares são complexas, e aí eu fui para o direito de responsabilidade civil, começando devagarzinho, com coisas mais simples. Hoje já tenho grandes causas relacionadas desde grandes acidentes de veículo, trabalhei um pouco com acidente de trabalho, quando a legislação ainda era na área civil, né, a responsabilidade civil dessa parte toda de acidente, e depois muitas relações contratuais. Eu gosto muito de trabalhar com direito contratual, porque eu acho muito bacana você trabalhar antes do litígio, né, você sentar à mesa e você ter um projeto, e você idealizar tudo que você pretende naquele projeto, de parceria, de contrato de formação de um novo negócio, e ali você idealiza, desenha o mapa de tudo que você sonha com o seu parceiro. Fase, nessa área sua tem uma experiência interessante para a gente poder comentar o novo Código Civil do lado de cá no nosso recorte aqui do tempo. De você sedimentar um plano de trabalho para aquela organização, aquela função do que ela está fazendo, e talvez esse briefing aí que a gente chama no jornalismo, né, de tentar entender o que é o negócio, quais são as relações, as obrigações, sejam fundamentais, lógico, por óbvio, para você saber se você vai ter menos ou mais lacunas depois. Exatamente, exatamente. Eu acho que o grande desafio hoje do advogado, do operador do direito, mas principalmente do advogado, é compreender as dores das partes, né? E nos negócios, compreender o negócio, compreender a intenção, compreender a informação, para você minimizar o litígio, porque na verdade a nossa função não deve ser provocar o litígio, é solucionar o litígio.
Por isso que o direito de família me incomoda um pouco. Sim, porque dependendo do perfil do é advogado, complexo. se ele não for um pouco psicólogo, só para fazer um parênteses, isso serve para as outras áreas de algum grau, né? Ele pode acabar levando para o fórum aquilo que não necessariamente precisava ir. Nós precisamos desconstruir essa imagem do advogado pitbull, sabe? Essa coisa assim, agressiva. A gente precisa desconstruir isso, a gente precisa construir o advogado consensualista, o advogado que soluciona litígio. Às vezes a solução do litígio precisa vir do Estado juiz, mas às vezes, muitas vezes, e na maioria das vezes, é do bom senso, é do bom diálogo, é de sentar à mesa e sair da posição e partir para a solução. Se o advogado, então, ouvindo as dores das partes para tentar encaminhar essa função, a faculdade de Direito que você viu e que você conversa com as colegas hoje, preparam de alguma forma isso? Porque no jornalismo a gente fala que a gente tem que ter mais aula de Direito. Eu lembro da minha turma, tinha só um semestre, eu achava um absurdo isso, introdução ao Direito, não dá para aprender nada em 3, 4 meses. E aí eu penso lá na psicologia comportamental, alguma coisa no Direito, ou eu estou indo longe demais? Não está não, tem muita coerência. Hoje a gente vem passando por uma revolução do processo de educação do Direito, né? A gente vem passando por passou já e vem passando por várias mudanças. Hoje a gente tem na grade coisas que não existiam antigamente. Existe a parte da psicologia, a parte da hermenêutica, existe a aula de conciliação, né? Uma matéria que antes a gente passava por uma aula de audiência de conciliação. Dentro da área do processo, vai lá o professor e fala 40 minutos sobre audiência de conciliação. Pronto, hoje não. Hoje a gente tem um semestre só de conciliação, mediação, né? E pincela um pouco a lei de arbitragem. Mas, assim, tem todo um treinamento, tem toda uma formação sobre o princípio da cooperação e tudo isso. Então, vem passando por esta formação melhorada. O aluno tem hoje como recurso melhores temas na grade que aprofunda mais isso. E o CNJ vem publicando isso também com muita frequência, oportunizando aos advogados uma revisão dos seus conteúdos sobre isso. A gente costuma aqui, até pela natureza da missão pública de uma casa legislativa, de uma TV pública, falando muito em alguns assuntos da intenção do legislador que está ali, quando ele colocou aquela frase naquele artigo. No caso do novo Código de Direito Civil, ou do processo civil, eles falam muito da palavra conciliação, dessa mudança talvez de paradigma. Mas isso envolve a questão de um processo cultural também, do brasileiro em si, da operação do direito? Sim, muito. O processo civil ele veio criar esse princípio da cooperação, esse princípio da solução adequada dos conflitos, porque começou com solução alternativa. Mas a alternativa é um pouco pejorativo, se há de convir comigo, né? O correto seria uma solução adequada. Porque, veja, se eu tenho um conflito com você, eu eleger um terceiro que não te conhece, que não me conhece, não conhece os nossos valores, não conhece a nossa realidade e não sabe a história da nossa vida, falar qual é a melhor solução para nós, isso é muito estranho. É muito melhor eu solucionar minha vida, eu ser o autor, o ator e o autor, protagonista principal da solução dos meus conflitos. Isso é cultural. O nosso povo, ele tendenciosamente terceiriza a solução da sua vida. Ele soluciona através de terceiro. Então, é muito melhor, eu faço isso porque alguém falou para eu fazer. E não porque eu decidi como sendo o melhor caminho da minha vida. Então, é cultural. O processo sofreu essa alteração não por conta de interesse político de dar solução aos conflitos, mas porque é caro o conflito para o Estado. Mas nós precisamos aproveitar isso como sendo um canal de melhor comunicação entre as pessoas. As pessoas não se comunicam, as pessoas não conversam. E isso intensifica o litígio e, obviamente, não soluciona o litígio. O resultado de processo não é solução de litígio. Fernando, relações de consumo e de consumidor, sem rotular, mas sem também deixar de resolver e discutir um pouquinho essa questão. Os bancos dão muito trabalho para o consumidor, o cliente? Sim, sim. Os bancos, eles têm um comportamento predatório.
A palavra é essa, predatório, né? Lógico que a nossa economia, isso é uma coisa que dá um passo para trás, né? Nós temos toda uma política de liberdade econômica em que os próprios bancos entre si fazem uma dosagem em relação à sua operação de crédito e é toda uma discussão de quanto o Banco Central influencia ou não nessas oscilações de juros. Mas o fato é que o nosso povo, ele não sabe como buscar informação. Ele não sabe, por exemplo, que dentro no site do Banco Central existe um banco de estatística em que os bancos alimentam o Banco Central de uma forma informativa de qual a taxa de juros ele operou naquela semana para aquela atividade, para aquele público. E de repente ele operou para a maioria dos seus clientes a 2% e para você ele cobrou a 3,5%, né? Então tem uma série de situações que é predatório, que tem que se analisar. O Poder Judiciário, em alguns aspectos, é resistente, é tradicional. O Estado de São Paulo, ele é normalmente um dos últimos a mudanças de entendimento, né? As mudanças de entendimento, elas começam no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, são tribunais mais abertos a visões mais modernas do direito. São Paulo é tradicional, a gente enxerga isso, mas a gente é o trabalho do advogado, né? A gente está aqui para provocar mudanças. A gente estava falando um pouco de cultura e comportamentos, e esse aprendizado ou a maturidade em relação à nossa relação com os meios, as relações de consumo. Neste caso aqui, a gente costuma conversar entre alguns de que se alguém tivesse, ou se as pessoas tivessem um pouquinho de educação financeira ou de desconfiômetro, não entrava em cheque especial, em taxa de cartão de crédito de jeito nenhum, porque tem um monstro lá dentro que nos engole. Ali é um buraco que você entra e tem muita dificuldade para sair, né? E eu percebo que as pessoas, elas ficam extremamente perdidas, alucinadas, porque assim, a necessidade faz. Com raras exceções, a maioria entra por necessidade. E aí é uma bola de neve, porque aí você concede um crédito para pagar outro, um crédito para contar. Quando você vê, você já não sabe o que você usou e o que você não usou. E é bem complexo, né? Agora tem um outro fator que imagino que faça parte da sua carteira natural, porque envolve essas questões civis e de contratos do dia a dia. Eu me refiro a algo que tem um componente emocional que acaba gerando, imagino, muita dificuldade de lidar com isso. Todos ficamos em algum grau, ou agora, ou em casa, na vida, faz parte da gente, doentes. E aí você tem uma relação com alguém chamado plano de saúde. E você tem exames que você não consegue, você quer resolver os seus problemas. E aí tem o financeiro misturado com um contrato, com um componente que naturalmente te deixa angustiado, gera até outra doença, se for o caso, dependendo do nível, a gente sabe disso. Os planos de saúde estão preparados nessa relação de direitos e controle? Olha, há um órgão de controle aos planos de saúde, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela está em cima e tem regras próprias. O que acontece o que eu observo no meu dia a dia em relação aos planos de saúde, falta muita informação. E é um direito básico do consumidor, é o direito à informação. Então, cada tipo de contrato, cada regra do plano de saúde, ela é regulamentada. Tem uma lei por trás, uma resolução por trás. E ninguém conta para o consumidor se a sua escolha A, B ou C terá consequências A, B ou C. Não tem isso. Na hora do comercial fazer a venda, ele vende o plano de saúde. Ele vende o benefício de você poder ser internado no hospital A, B ou C. Mas não informa todas as possibilidades, todas as transformações decorrentes disso. E uma outra confusão muito séria é que o Sistema Universal de Saúde, o SUS, é o responsável pela universalidade da saúde, não o plano de saúde. Então, às vezes as pessoas acham que o plano de saúde precisa cobrir tratamentos medicamentosos, por exemplo. É muito comum você ouvir isso em rede social e não é por aí que funciona, né? E aí você precisa entender até onde vai o sistema único e o que você tem contratado com o plano de saúde. As pessoas assinam e não leem o que assinam, infelizmente. Mas Fernanda, você vai pegar um contrato de 50 páginas com um monte de terminologia técnica. Isto é o erro. Não há clareza no texto dos contratos. Hoje a gente já tem uma tendência
né, do chamado visual law, não sei se você já ouviu falar desse nome. Visual law é a visualização de informações jurídicas de forma rápida, clara, didática. É você fazer checklist, é você usar setas, não é aquele texto jurídico pesado, né, inexplicável ao homem médio, ao homem comum. Ele precisa ser claro. Então, é obrigação, aí sim, dos planos de saúde, dar informação ao seu cliente, ao seu beneficiário. E é isso que peca. Mas olha que paradoxo interessante para trazer para a área de comunicação de novo, que é a minha aqui. E já conversamos aqui com desembargadores sobre essa relação, mas vou apropriar para o nosso papo. O juridiquês, de um lado, todas as ciências, né, sociais, elas têm lá a sua nomenclatura, a sua categorização, classificação, tudo bem, faz parte. Do lado de cá, uma instituição chamada judiciário, que é, em última instância, para resolver conflitos, então, em nome da sociedade, responder pela sociedade, e o plano de saúde, com as matérias técnicas extremamente complexas, dependendo da área da medicina. Aí tudo isso cai lá para a Fernanda, e você fala, pô, mas eu tenho o direito de fazer essa artroscopia filatélica, não sei o que, lógico que eu estou brincando com a linguagem aqui, e você faz naquele contrato. E aí? Olha que dificuldade com a bolha da rede social para essas pessoas digerirem isso no dia a dia. Hoje a gente compete com a rede social, né? A rede social, o cliente vem para o escritório já achando, te dando o nome da ação, o pedido, o que tem, o que não tem. As coisas precisam ser desmascaradas e desvendadas, né? É muito importante dizer que hoje a gente tem muitas vezes um cliente sem contrato, ele não tem a via dele do contrato, ele não tem as informações completas, né? E ele deseja e necessita às vezes de uma medida até de urgência. Então, por vezes, aí é a nossa função, colocar na balança qual é o bem jurídico ali que nós estamos discutindo, tomar a medida de emergência para garantir a ele um exame de emergência, uma vaga, um direito à saúde, um direito a um tratamento, e depois nós vamos discutir o contrato, né? Se isso vai ter o impacto financeiro, como que não vai ter, se vai ter, como... aí é uma outra etapa. Então, tudo depende do contexto que chega, né? E você tem que pôr, né? A nossa função social é muito importante, é muito relevante, porque a gente precisa pôr na balança qual é o bem jurídico que naquele momento é necessário e naquele tempo. Porque já dizia Rui Barbosa, né, que justiça tardia é injustiça qualificada. Então a gente às vezes precisa tomar medidas urgentes, mesmo depois cientificadas pelo contrato, que aquilo não encaixava muito bem no direito do teu cliente, do teu consumidor. E aí você vai para a mesa de negociação e sentar e conversar. Bom, na medida de urgência eu obtive esse êxito, mas agora nós precisamos negociar. Nessa ideia do darwinismo aí de conhecimento e maturação social das relações, né? Lógico, a sociedade em evolução ou em dinamismo natural no dia a dia, a gente vai aprendendo aqui a colar. As bolhas da rede social atrapalham mais ou ajudam naquele que vai lá no seu consultório? Muitas vezes atrapalham em razão do conteúdo que se vem, né? Às vezes a pessoa lê o rodapé da notícia ou a sinopse da informação e vem com um pré-julgamento, já vem com uma pré-informação, uma verdade que para ele é absoluta e não consegue desqualificar ou desmistificar aquilo. Isso causa muito problema. Por outro lado, a rede social também é um instrumento em que divulga direitos, que eu acho isso importante. O nosso povo é carente de informação em relação a direitos. Talvez a forma deturpada em que isso é divulgado causa essa bolha de mais desinformação ou informação truncada mas ainda assim é melhor ter informação do que não ter. Se você colocasse, mas é melhor ter uma informação desqualificada e incorreta ou não ter? Lógico que é melhor você ter, ainda que incorreta. Aí a pessoa tem que somente compreender que muitas vezes o técnico não é a rede social, não é o Google, não são os canais de busca. Somos nós que operamos o direito e conhecemos ali o dia a dia das causas. E com essas missões sociais da nossa teia, né, da mãe, da filha, da tocadora de violão, da ex-bandinha do grupo, dos festivais da Igreja Católica, na Catedral, daqui a pouquinho a gente coloca um pouco sobre isso no nosso recorte.
você foi lá se embrenhar na operação do direito, na relação institucional com a Ordem dos Advogados aqui no Subseção, na Comissão de Atualização Jurídica. Pois é. É uma missão que a doutora Márcia me confiou, né? Que é uma comissão que, na realidade, busca levar aos colegas advogados, aos estudantes de direito, um briefing aí das mudanças do direito do dia a dia, né? Então a gente traz ali palestras, auxilia nos congressos, organiza o congresso anual de atualização jurídica em conjunto aí com a diretoria. Então a gente tenta permear as áreas do direito, dando para os colegas o máximo de informação para que eles possam se aprofundar, né? De forma alguma, a Comissão de Atualização Jurídica, ela almeja formar conhecimento profundo. Ela vai dar passos, oportunidades e aqueles que quiserem aderir, caminhar e buscando dentro das suas áreas de interesse, suas áreas de trabalho. Mas é uma missão, né, que a gente voluntariada e de muita importância para a sociedade, né? Acaba transmitindo à sociedade, porque a hora que você mantém um advogado atualizado, você dá um bom atendimento à sociedade. Aproveitar aqui o nosso recorte e pedir para você, fora do mundo operador do direito, lógico, ou talvez para alguns estudantes, conta para eles o que é o Vademécum, que é um negócio maior que a Bíblia. Gente, o Vademécum... Deviam dar nesses encontros aí um presente, um patrocinador para dar um Vademécum, por exemplo. E é caro. O Vademécum é um compêndio de legislações, né? Essa grossura cada gigante. Editora, e aí tem a Vademécum do tributário, o Vademécum civil, o Vademécum de exame de ordem, que são micro, a letra é minúscula. Eu, por exemplo, não consigo usar o Vademécum, a letra é muito pequena, não dá para acompanhar uma leitura, você lê a horas aquilo ali, você fica até sem condição de enxergar. Mas é um compêndio da legislação, é um livro, né? É um conjunto de códigos, é um conjunto de legislações que auxilia aí a nossa consulta diária. Eu citei a banda, você tocava violão, estava lá na igreja, na catedral. Sim. Eu fui para a catedral, eu tinha 15 anos, fui fazer curso de crisma e lá fui muito bem recebida. Na época era o Monsenhor Almir Cogiola, que era o pároco, né? Fui recebida aí pela comunidade de jovens, a comunidade de jovens da catedral, que é uma das mais antigas da cidade, né? Ela iniciou na década de 70 com os movimentos estudantis. E eu fui picada, né, por essa tendência de trabalhar social e toda a questão relacionada ao envolvimento do próprio grupo de música ali. Eu já gostava de música, de instrumento, fazia uma aulinha ou outra de violão com o professor Carmelo, saudoso professor Carmelo, e comecei a tocar ali na igreja com o grupo e formamos ali. Eu fiquei na catedral por 30 anos, ativamente participei de um monte de coisa ali e era um grupo muito bom. Temos grandes nomes que se formaram ali, pessoas que a gente teve uma formação pessoal ali, espiritual, mas acima de tudo pessoal, muito importante naquele grupo. A Fernanda é mais durona ou leve, no sentido simbólico, com a Beatriz do Danilo, do que a Dona Lourdes o foi com a Fernanda, ou não? Eu acho que eu sou meio que uma réplica da minha mãe nisso. Minha mãe sempre foi muito amorosa, é uma mulher muito amorosa, né? Ela transmite o sentimento dela de forma muito próxima a todo mundo. Ela gosta de fazer o que todo mundo gosta de comer, aquela que transmite ali na tradição da reunião de família. Mas minha mãe era uma mulher firme, né? Firme conosco em relação à educação, à forma de se comportar. A gente sempre... assim, toda a nossa família é uma família muito simples, de muito trabalho, de muita dificuldade financeira, problemas de saúde, enfim, situações adversas ao longo da nossa vida, e ela sempre foi muito firme. Eu acho que eu mais ou menos replico a minha mãe, não na parte da comida, na cozinha, porque isso eu realmente sou uma negação, mas na parte do equilíbrio entre o momento de muito carinho, de muita calma, de muita tranquilidade, de deixar a coisa mais leve e um momento de mais firmeza. Eu acho que eu fico ali igual. Você está passando por dois estágios aí, né, que são interessantes. Aí a gente está falando de recortes. A Beatriz, que está lá na fase da frente, né, desabrochar da adolescente, da menina, da mulher, tudo ao mesmo tempo, escolha, e o Danilo, que está entrando na fase da pré-adolescência ali,
Eu tenho 2 filhos únicos, eu falo, são 2 conceitos diferentes. E eles são fisicamente até parecidos, mas de comportamento e gênio muito diferentes, né? A Beatriz, ela é mais quieta, mais tímida, mas extremamente politizada, tem uma visão muito aberta do mundo, está fazendo o 1º ano de faculdade, iniciando o estágio já, remunerado, está abrindo o mundo dos adultos, mas é uma menina assim, muito firme nas vontades dela, gosta das coisas muito bem organizadas, previsibilidade para ela é muito importante, ela precisa dessa segurança. O Danilo já é comunicativo ao extremo, conversa com todo mundo, aborda as pessoas na rua se precisar. Se ele encontrar a prefeita, ele vai abordar, ele quer conversar com o vereador, ele é meio assim, mais o meu lado, assim, uma pessoa mais cheio de conversa. E tá entrando na adolescência, mas ainda é um meninão, gosta de futebol, gosta das coisas da idade dele, né? Que bom. Você, nesse meio tempo de todas as escolhas e missões da vida, da família, enfim, das relações sociais, da questão institucional, ainda tem tempo para ser docente do IESB? Pois é, isso é uma missão mais recente que me foi concedida. Eu fico muito honrada de estar fazendo parte da equipe do IESB. O IESB começou há 20 anos aqui na cidade, né? Na pandemia deu uma desacelerada, uma desestabilizada e a gente vem retomando um trabalho e está sendo desafiador, mas está sendo muito recompensador, porque é muito gostoso você conseguir levar ainda a esperança de justiça, conceitos, desmistificar algumas questões, né? Então está sendo muito bom, eu estou muito satisfeita, a equipe lá é muito legal, a pessoa é muito assim, dá muita oportunidade a gente trazer novidades, trazer desafios do direito, não só acadêmicos, mas da visão prática, mas não deixando de provocar a necessidade de estudo dos alunos. A gente passa por um processo de desqualificação do profissional do direito, né? Antigamente a gente estudava coleções, a gente pegava uma coleção de direito civil e comprava volume 1, volume 2, volume 3 e ia cada semestre comprando um volume e ia, estudava, lia, etc. Hoje o aluno estuda no blog, na sinopse, no resumo. Isso é bom para depois, mas não agora. Você não forma estudante de direito que não estuda, que não lê, né? Eu brinco, porque não é uma frase minha, mas é uma frase de um filósofo do direito aí da modernidade. Quem estuda por sinopse não faz sinapse. Sabe? Boa. Precisa aprofundar, precisa estudar muito, sim, para desmistificar o direito. Então, aquilo que você falou entre a linguagem do juridiquês para a linguagem do povo, passa pela importância do operador do direito estudar profundamente, ele precisa compreender o juridiquês, ele precisa compreender a sociedade, para ele desmistificar, ele descomplicar isso para o povo, para o seu cliente, para a comunidade. Nós temos essa missão social. Não adianta. Quem opera o direito só com visão econômica, infelizmente, está fora, né? Tá fora de uma realidade real daquilo que se propõe no direito. Então, ir para a universidade está me fazendo observar a importância do nosso papel, até enquanto professor, para mostrar à nova geração que vem agora a importância de se aprofundar, de se estudar, para que possa descomplicar e efetivamente trazer um pouco de acalento ao nosso povo. Legal, e para a gente que entrou na sala das pessoas aqui, nesse nosso bate-papo, eu ia pedir para você comentar, lógico, sempre livremente, por isso que o Câmara Livre, de você falar um pouquinho disso que as pessoas estão falando aqui. Até uma questão de homenagem de 25 anos nossa para essas boas relações sociais do jornalismo comunitário, que eu acho que é uma questão fantástica, né? Particularmente em relação a esse assunto. Mas a Fernanda que via o processo legislativo, essas agendas do dia a dia, aqui por dentro agora, porque você está acompanhando as comissões de inquérito, vindo em reuniões, que você já fazia algumas, mas em nome da própria OAB, para acompanhar o que está funcionando aqui. É uma visão diferente do que você tinha lá fora, disso tudo aqui? Com certeza, né? Eu vejo assim, a TV Câmara, 25 anos, já é algo que faz parte da história da cidade
E mais do que isso, né? É um canal, é um veículo de comunicação indispensável à formação da cidadania do nosso povo, né? E a gente que via de fora ou passeia a acompanhar mais diretamente a TV Câmara, evidentemente de uns anos para cá, mas a gente já sente o quanto isso é importante, o quanto isso funciona, o quão importante é para o nosso povo. É muito prazeroso poder participar, saber que Bauru tem uma TV do povo, uma TV voltada a essas informações, a isso que acontece na nossa cidade. A gente vive na cidade, né? Então a gente está acostumado a ver notícias, ligar lá a TV, ver uma notícia de São Paulo, de Brasília, do mundo. Perfeito, relevante, mas a gente precisa saber o que acontece aqui no nosso povo, na nossa cidade, no nosso dia a dia, porque a gente vive aqui, né? Eu já acompanhei sessão da Câmara quando eu era adolescente, meu pai vinha aqui e era muito legal. E não tinha esse aparato, né? A gente só sabia o que estava acontecendo se viesse aqui. E, excepcionalmente, lendo um jornal. E aí, desses 25 anos para cá, isso vem crescendo e implantando e abrindo para a comunidade. Eu tenho 25 anos de advocacia, estou comemorando junto com vocês. Né? E eu acho muito importante, a democratização da informação, e isso é extremamente importante para a sociedade, e a TV Câmara está de parabéns. Fernanda Cabelo da Silva Magalhães, eu não deixei você falar alguma questão, por favor, fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo conversar. Acho que foi tudo aí que a gente espera. Eu fico muito feliz de fazer parte aí desse projeto, desse programa, né? De ser mais uma pessoa de Bauru que vem um pouquinho relatar a sua história. Eu agradeço e só tenho dizer às pessoas que me ouvem que a gente deve caminhar sempre para o bem, né? Buscar sempre colaborar um pouco do que a gente vive numa sociedade muito egoísta, muito voltada ao nosso dia a dia. A gente abre a semana, já acabou a semana, abre a semana, é muito corrido. Mas se a gente dedicar um pouquinho aí do nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso conhecimento para alguma coisa social, para alguma coisa que reverta a comunidade, né? De qualquer das suas áreas, de qualquer do seu interesse, faça isso. É bom, traz exemplo e é uma corrente do bem, uma corrente de algo que traz para as pessoas e você recebe sem perceber, você vai receber muito mais, não só em aspectos financeiros, mas também nos aspectos de paz, de conhecimento, de cultura. Isso não tem até preço às vezes, mas não tem um valor, né? Porque é algo tão... É difícil de você valorizar, pôr valor naquilo que é imaterial para você. Então, faça isso, caminhe para o bem. Obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com a Fernanda Cabelo da Silva Magalhães, a Fernanda Magalhães, para a gente no dia a dia das relações sociais. Eu vou finalizar com a relação que ela comentou entre sinapse e sinopse, no sentido do aprendizado. E aí me veio aqui uma ideia lá do jornalismo de que a orelha do livro, eu anotei para poder falar, a orelha do livro deixa o conhecimento mudo. Pensa nisso.